Vamos começar nosso passeio pelas antigas ruínas romanas. Vamos começar pelo Fórum Romano. Essa é uma vista de cima do Fórum Romano. O Fórum Romano é um sítio que ainda você tem uma grande parte de construções ainda, e claro, em ruínas. Alguns prédios ainda têm partes inteiras da época da cidade de Roma. É um sítio muito grande, fica no coração da cidade de Roma, tem outros pontos muito importantes perto do Coliseu, perto do Arco de Constantino, do Mausoléu de Vítor Emanuele. E você leva mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas, para você olhar todos os detalhes do sítio, porque tem uma parte alta e tem a parte mais baixa, então ele é gigantesco. Mas são ruínas, tá? Não, poucos prédios ainda se encontram totalmente inteiros. Até porque na época da Idade Média, como eu falei para vocês, muitas das coisas foram, muitos dos mármores, dos materiais preciosos foram retirados para a construção de igrejas e outras casas cristãs. Tá? E são várias esculturas. Alguns prédios. Isso é um arco que fica quase no final. Não é o Arco de Constantino. Esse é um templo. Esse é o Arco de Constantino, o Arco de Augusto. Ele fica perto do Coliseu e na entrada do Fórum Romano. Tá? Tem um muito famoso também, um outro arco desse, que é o Arco do Triunfo, que fica em Paris. É muito semelhante. Agora temos o Coliseu, a parte interna do Coliseu. Tá? Para você ver bem os detalhes do que sobrou do Coliseu. Essa parte é o subsolo, de onde ficavam os gladiadores, os animais. Ficavam na parte do subsolo, porque o piso mesmo já cedeu. O Panteão, né, que foi transformado depois da Idade Média numa igreja cristã, que é a parte interna do Panteão. O Mausoléu de Vítor Emanuele. Não tem muita coisa dentro. É um mausoléu, mas a parte externa é lindíssima. A famosa Fontana de Trevi, que hoje ela fica cercada por diversos edifícios, fica praticamente escondida. E chegamos às outras ruínas de outra cidade romana, Pompeia, que fica hoje na região de Nápoles, mais ao sul da Itália. Essa é a parte externa das ruínas. O sítio arqueológico é gigantesco, você leva mais ou menos de 4 a 5 horas para você andar tudo e você conhecer. Ainda tem setores que estão em escavação, inclusive com as recentes descobertas de mais animais mumificados pelas cinzas vulcânicas do Vesúvio. Essas são imagens de provavelmente de uma casa.
fotos de ruas, para vocês terem mais ou menos uma ideia, porque eles eram muito organizados, as ruas eram todas em paralelos a uma principal e tinha as paralelas, não era desordenado, era uma construção ordenada. E as ruas elas não eram totalmente retas, elas eram mais altas no meio e mais fundas nas laterais por conta das águas das chuvas. Esse é um estádio, que a gente diria hoje ser um estádio, mas seria mais ou menos como se fosse um mini coliseu. Essa é a parte subterrânea, onde aconteciam os confrontos dos gladiadores, dos animais. Essa é a parte interna, por debaixo. Essa é uma outra construção, que era onde era a escola dos gladiadores, onde os gladiadores faziam outros treinos. É um anexo. Isso é um anfiteatro. Esse é um outro anfiteatro pequeno. Essa é mais algumas fotos da parte externa. O templo de Apolo. Uma estátua de bronze. Vamos agora numa rua que tem várias construções de casa com entrada. Essas grades não tem, essas grades foram colocadas depois, tá? Não existiam na época, por questão de segurança, porque são ruínas, para delimitar o acesso ao turista. Isso são fornos, tá? Que eles usavam para assar coisas. Tem uma rua lá cheia de fornos, provavelmente era uma rua comercial. E agora nós vamos começar a entrar na parte interna das residências. As mesas, pra vocês verem como era mais ou menos a parte interna. As pinturas, a distribuição dos cômodos, isso das construções maiores. As pinturas que sobreviveram, mais fornos, se vocês olharem a parte de baixo. Um mini templo de orações, de oferendas, que algumas residências possuíam. Pinturas, cômodos totalmente pintados ainda. Tudo que é metálico e a madeira foi colocado depois para sustentação e organização do sítio, ok? Esse é um piso, tá? Também havia decoração nos pisos. Mais paredes decoradas. Uma banheira ou uma fonte, não se sabe muito bem ao certo o que era. Em algumas construções é delineado como banheira e outras não. Essa é uma reconstrução dessas casas que ainda permaneciam inteiras, e eles replantaram a parte de jardinagem, de agricultura, para vocês terem mais ou menos uma ideia, para a gente ter uma ideia, turista, de como era dentro, a parte externa. Esse aqui é um pouquinho dessa mesma construção, dessa mesma residência. Era um cantinho de oferenda ou mesa. Essa é uma outra construção também que estava inteira, foi uma das poucas. Eles replantaram, reorganizaram com o que foi encontrado. Parte de jardim interno. Essa é um outro ângulo. No fundo a gente vê uma plantação, uma horta.
Essa ossada, ela foi encontrada no interior de uma dessas construções e elas foram colocadas nesse vidro. E permaneceram no mesmo lugar. São ossadas de seres humanos. E essas são as famosas, o que foi encontrado, a famosa homem petrificado por lava, né? Mumificado pela lava, petrificado. E a um close maior. E tudo que você vê ali são ânforas, tudo que foi encontrado no sítio. Na verdade, você quase não tem essas pessoas petrificadas lá, nem animais. A maioria está no Museu de Nápoles. Lá mesmo tem uma pequena amostra mesmo. E esse é um cachorro, porque fica tudo gradeado. A gente não tem muito acesso à parte próxima. A gente tira foto da parte de grade. A gente vê de longe. É um enorme galpão onde fica tudo totalmente exposto. Mais artefatos encontrados. Uma estátua de uma mulher. E agora a gente vai sair um pouquinho das cidades romanas mesmo e vamos entrar numa cidade etrusca. São Geminiano, Samiliano ficam na região de Firenze, Florença, que fica mais ao norte de Roma, e são cidades etruscas, antigas, algumas até muito mais antigas que as cidades romanas. Muitas foram modificadas durante a Idade Média, mas também serviram de ocupações romanas. É interessante para vocês darem uma olhadinha. Foram transformadas durante a Idade Média. Estava nublado no dia que eu tirei essas fotos, estava chovendo muito, então vocês vão ver um pouco escuro. Por mais que a gente tente clarear, uma muralha que cerca as cidades, você vê bem que a característica medieval. San Geminiano é maior, essas fotos que vocês estão vendo é de San Geminiano, porque San Migliano é muito pequenininha. Tá? E para finalizar, algumas fotozinhas da Praça do Vaticano. Estava muito cheia, a parte externa, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. E espero que vocês tenham gostado dessas fotos. Foram minhas quando eu estive na Itália em 2018.